Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Vanderlei Davi, da Rede Municipal de Educação. Hoje nosso objetivo é estudar geografia. O título da nossa aula, Cartografia, Noções Básicas, Leitura e Interpretação de Mapas. O que vem a ser cartografia? Presta atenção. Cartografia é a área de conhecimento ou a ciência, o acúmulo de conhecimento humano responsável pela elaboração e o estudo sobre mapas e representações cartográficas, em geral, incluindo plantas, croquis, gráficos, tabelas e alguns outros tipos de representação. Os objetivos dessa aula, ou seja, espera-se que com essa aula o aluno dê continuidade ao trabalho de alfabetização cartográfica que foi iniciado no contexto das aprendizagens dos anos iniciais do ensino fundamental. Alguns trabalhos já realizados em sua escola com as suas professoras dos anos iniciais, terceiro aninho, quarto aninho ou quinto aninho, em que você trabalhou algumas formas de alfabetização cartográficas importante para que hoje você consiga entender e continuar um trabalho de alfabetização para que você consiga interpretar, ler e estudar fatos geográficos a partir de representações cartográficas, principalmente mapas. Segundo objetivo, aprimorar a leitura, a interpretação e a elaboração de mapas. Ou seja, na prática diária de sala de aula, lá na sua escola, alguns conteúdos que você estuda na área de história e de geografia são importantes e no sentido de que você consiga entender, ler, interpretar e, por vezes, elaborar e construir representações do espaço, localizando no tempo e no espaço físico. Terceiro objetivo, a aula de hoje vai auxiliar o aluno que está começando o sexto ano do ensino fundamental a analisar e interpretar dados e informações geográficas. Faz parte da alfabetização cartográfica que o aluno tenha capacidade de entender todo e qualquer tipo de representação cartográfica que lhe é demonstrado. Assim, não só os textos, não só a escrita, não as formas de comunicação formal, e sim a cartografia vai levar você a ter conhecimentos importantes e assim entender melhor o espaço onde você está localizado, um espaço regional, talvez mundial, e aí toda e qualquer porção da superfície da Terra, elaborando e analisando mapas. Entendido? Propiciar a percepção de diferentes formas de representações disponíveis nos meios de comunicação. É importante que você esteja preparado, não só dentro da escola, mas em locais, lugares, e nos meios de comunicação, na internet, no telejornal, que você possa interpretar formas de comunicação através dos recursos cartográficos, principalmente mapas, certo? Você, provavelmente, já conhece e já foi apresentado a você o globo terrestre. O globo terrestre é uma figura esférica, por isso, a representação mais usual e mais próxima da esfera terrestre é o globo terrestre. O globo terrestre apresenta uma forma geométrica esférica, ou seja, a partir do centro da esfera, todos os raios são equidistantes, formando assim uma superfície angular completamente curva, sem irregularidades. Alguns estudiosos de cartografia apresentam a Terra com um formato geóide. É como se você pensasse assim, se espreme nas extremidades, Polo Norte e Polo Sul, a esfera terrestre, ela vai se expandir no polo e vai ter um alargamento na região central da linha do Equador.
a linha do Equador, certo? Dessa forma, a representação geoide também apresenta problemas. Vejamos então, a superfície da Terra apresenta irregularidades, aclives e declives, como montanhas, vales, as grandes fossas marinhas, as grandes cordilheiras, e a superfície da Terra nunca é plana. Nunca existe o plano na superfície da Terra. A Terra, então, apresenta variações, e essas variações topográficas não viabiliza dizer que o geóide é uma representação mais próxima da Terra. Observe o meu esqueminha aqui. Olha, o que está na cor azul é a superfície do geóide, que não é regular. A superfície topográfica da Terra, ou seja, a superfície real, com aclives e declives, grandes irregularidades, está representada aqui na minha linhazinha verde. Olha só, a superfície topográfica, ela não coincide com a superfície geóide. A superfície elíptica, né, mais próxima do geóide, também não coincide. Portanto, o que nós temos é uma superfície irregular. Porém, nós representamos a figura geométrica esférica do globo terrestre para que nós tenhamos maior facilidade e maior compreensão. Mas dito, a Terra apresenta irregularidades e não é uma esfera perfeita. Da mesma forma, também não é uma forma geóide. Então vejamos, amigos, é o seguinte, os métodos de projeção. É necessário que, então, uma esfera ou uma forma irregular da esfera terrestre, para ser representada, ela teria que ser representada em 2 dimensões e não em 3 dimensões. Veja o que eu quero dizer sobre 3 dimensões. Vamos contar junto? 1 dimensão, 2 dimensões, e a 3ª dimensão, o outro lado da esfera, você não está vendo. Portanto, existe a necessidade de se colocar no seu material didático, nos seus livros escolares, no seu caderno e até nas suas avaliações, uma forma plana. Então, acompanhe comigo. Métodos de projeção. É necessário que se projete o planeta Terra em uma figura plana para que nós tenhamos a representatividade com maior clareza. Vejamos então, todas as representações da Terra feitas pela cartografia têm algum tipo de distorção ou de deformidade. Ou seja, qualquer representação da Terra são representações irregulares, com deformação. Nenhuma é da forma real, como realmente o planeta Terra é. Para diminuir essas variações, os cartógrafos utilizam diferentes métodos de projeção. Eu apresento aqui para vocês a projeção cilíndrica. O globo terrestre é projetado sobre o cilindro tangencialmente ao Equador. Perceba, o Equador, a linha do Equador, traçada no sentido horizontal da representação e tangendo ou tangencialmente, isso provoca deformações nos polos, Polo Norte e Polo Sul, e uma menor deformação na região equatorial. Qual o conceito de mapa? Mapa são representações cartográficas de porções do espaço geográfico, ou seja, existem mapas de pequenas dimensões e mapas com dimensões maiores, inclusive o planisfério. A área superficial de todo o planisfério é de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, mas nós podemos representar áreas muito menores, como a planta de um bairro, ou de uma casa, ou de um município. De acordo com o dicionário cartográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as representações cartográficas têm que obedecer convenções, normas cartográficas, o que significa dizer que nós temos que seguir convenções pré-estabelecidas
para que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, consiga entender, ler e interpretar as representações cartográficas. O que significa dizer que as representações cartográficas são universais. Serve como referência para todos os lugares do mundo e todos os estudos das áreas terrestres. Olha que bacana a tirinha da Mafalda. A Mafalda aqui está apresentando o globo terrestre para o seu ursinho. Então ela diz, olha, este é o mundo, tá vendo? Sabe por que esse mundo é tão bonito? Porque ele é um modelo reduzido. O original é um desastre. Interpretando de duas formas. A Mafalda concorda que a representação do mundo na forma esférica é mais bonita do que a forma real. Em um outro momento, a Mafalda também considera que existem transformações atuais no globo terrestre que torna ele não tão bonito. Entendendo, então, que a representação cartográfica é uma forma de linguagem ou é um modo de comunicação em que se usa para estudar e aprender geografia. Quais são, então, os principais elementos que um mapa precisa ter para nós termos uma boa representação do espaço em que se quer estudar? Vamos por partes. Olha só, eu tenho aqui a representação da divisão política do Brasil, aliado à taxa de alfabetização das pessoas com 15 anos ou mais. Importante notar alguns pontos, principais elementos de mapa. Primeiro, todo mapa tem que ter a sua fonte, ou seja, da onde foi retirado. Qual o trabalho científico, qual o autor, qual é a origem e o trabalho que foi apresentado para que se construísse esse mapa. Todo mapa tem que apresentar o seu título e localizar o que está sendo representado. Por exemplo, aqui eu tenho mapa do Brasil, localizei o que estamos representando. E aqui eu tenho a data que esse levantamento foi feito. Então, eu tenho quando representamos e os fenômenos em que data se apresentavam dessa forma que o mapa representa. Nós temos que ter uma localização, que são traçados por paralelos, ou seja, traços no sentido horizontal, que localiza qualquer ponto da superfície terrestre. Conversamos mais um pouquinho também. A escala do mapa, ela é apresentada simbolizando, ou através de símbolo, a escala apresenta quantas vezes a realidade da superfície terrestre foi reduzida para você ter o mapa em condições de ser analisado numa superfície plana em uma proporção muito menor. No caso, os livros, uma folha de papel, uma redução. A escala, então, é uma redução da superfície. Temos também, como elemento fundamental do mapa, a orientação, que aqui no nosso mapinha está representado pela rosinha dos ventos. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre rosa dos ventos. Então, fechando. Título, localização no tempo, localização no espaço, as coordenadas geográficas traçadas em linhas paralelas, no sentido horizontal, para localizar qualquer ponto da superfície, a legenda, como forma de interpretação e de entendimento do mapa, o que está sendo representado, a fonte, a origem da onde foi retirado, a produção científica do qual foi retirado esse mapa, a escala que demonstra a redução do que é real em um tamanho menor, em proporções menores, para que você possa estudar. Vamos observar novamente o planisfério, ou seja, a representação em forma plana da superfície da Terra. O planisfério apresenta todas as áreas imersas, cobertas em superfície de água, e todos os continentes, que são áreas emersas, acima do nível do mar, que não estão cobertos por água ou por massas oceânicas. Muito bem. Na representação, a gente observa que esse mapa apresenta todos os elementos essenciais para o mapa. A orientação através da roda dos ventos,
a escala e todos os outros elementos. Falando de escala, então, escala é utilizada para reduzir os espaços geográficos real para que exista a possibilidade de elaborar mapas. Ela indica a proporção entre a medida real do espaço e as medidas do mapa. Amiguinhos, se você ainda não entendeu o que é escala, existe a possibilidade do seu professor, na sua escola, trabalhar um pouco mais sobre escalas. Concluindo, então, para representar a superfície da Terra em um mapa, é preciso reduzir as suas medidas. O tamanho dessa redução é mostrado na escala. Todo mapa tem que apresentar a escala, que é a relação matemática entre o mapa e a superfície real representada. Vejamos alguns exemplos, então, de escala. Veja, 1 centímetro corresponde a 2.440 quilômetros da superfície real. 1 centímetro no mapa corresponde a 2.440 quilômetros da superfície real do planeta. Vamos adiante. Esse mapa aqui representa uma proporção menor. Veja, o Brasil é um país do continente da América do Sul. Observe o mapa de Minas Gerais do Brasil. Observe a representação de nosso país e com destaque para o estado onde nós vivemos, Minas Gerais. Aqui eu represento de uma forma maior na representação e reduzo a escala. Ou seja, o Brasil é uma superfície menor do que o planeta todo, mas quando eu reduzo, eu tenho uma escala capaz de representar ela em uma superfície maior. Então eu leio assim, ó, em cada 1 centímetro desse mapa eu tenho 770 quilômetros. Entendido? Vamos entender a escala melhor. Para isso eu vou te propor um desafio. Olha só, para entender a escala, a gente vai precisar só de uma folha de papel sulfite e uma régua de 30 centímetros, ou a que você tiver. Veja, você entende que a folha do papel sulfite é um retângulo com 2 lados iguais e 2 lados iguais. É uma figura geométrica retangular, certo? Então a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos dobrar a nossa folha de papel sulfite dessa maneira e dessa maneira. E depois a gente vai recortar aonde a marca do papel ficou depois da dobradura. Muito bem. Então, nós vamos ter um retângulo que você não vai cortar, mas vai dobrar, como se fosse um caderninho, certo? E a outra figura agora é um quadrado. O seu desafio é o seguinte: como vamos colocar essa figura, um quadrado de lados iguais, de uma superfície maior do que o meu caderninho, dentro do caderninho? Esse é o meu desafio. Então, olha o que vamos fazer. Assim não cabe. Se eu dobrar 2 vezes, ainda não cabe. Se dobrar mais 2 vezes, agora eu consigo colocar dentro do caderninho, certo? Faça assim agora. Eu vou desdobrar a minha folha e vou contar em quantas vezes foi reduzido a minha folha, a figura quadrangular, para que coubesse dentro do meu caderninho. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16 quadradinhos. Isso significa dizer que, para que a minha figura, quando coubesse dentro do meu caderninho, houve uma redução de área 16 vezes. Então, eu leio assim, ó, a escala
dessa figura é 1 para 16, ou seja, foi reduzido 16 vezes. Ficou melhor? Outras atividades podem ser feitas aí na sua escola pelo seu professor de geografia e de geometria para que você entenda melhor a escala. Falando um pouco mais sobre orientação geográfica, e aí a gente usa também os atributos da história, ou das histórias das sociedades. O ser humano sempre teve necessidade de orientar-se no espaço que vive. Em época de desenvolvimento da história da humanidade, o ser humano teve necessidade de se movimentar ou mudar o lugar de vivência, principalmente para garantir a sobrevivência dos indivíduos. Hoje, nós podemos nos orientar por astros e os meios mais recentes, como a bússola, o GPS, que é um sistema de posicionamento global, com a utilização de satélites que estão em órbitas. Satélites artificiais em órbitas emitem sinais em que torna possível localizar qualquer ponto da superfície terrestre. A bússola é um instrumento de orientação que vem acompanhando o desenvolvimento da humanidade nos últimos 6 séculos. E mais recentemente, o GPS. Presta atenção aqui na minha orientação. Olha, nós temos aqui uma localização geográfica. Na figura, o Sol realiza um movimento do nascente para o poente, da onde o Sol nasce para onde o Sol se põe, se esconde. Na realidade, esse movimento aparente, ele é só aparente, porque nós sabemos que é a Terra que realiza um movimento de translação em torno do Sol. Por isso, movimento aparente do Sol e não real. Vejamos então, para você entender melhor a localização e a dita direção dos pontos cardeais, é simples. Ao amanhecer, se você tiver disponibilidade, acordar cedinho, você vai estender o seu braço direito para onde nasce o Sol. O Sol nasce na direção leste. A direção oposta, o oeste, está do seu lado esquerdo. À sua frente, o norte e às suas costas, o sul. Isso pode também acontecer com a orientação pela Lua. Em outras épocas da história da humanidade, também se utilizou orientações pelo Cruzeiro do Sul, no hemisfério norte do planeta. Então vamos, a orientação geográfica nos mapas. Assim, basicamente, você precisa aprender os pontos colaterais e cardeais. Vamos lá então. A gente sempre orienta a nossa representação para o norte, o oposto do norte, ou a direção oposta ao sul. Sempre a direita de toda a representação ou de todo o mapa é leste e a esquerda da representação, oeste, sempre considerando que as direções partem de um ponto de origem, norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, eles estão entre os pontos cardeais. A gente usa aglutinação de palavras, mais uma contribuição da linguagem da língua portuguesa. Prestem atenção. A aglutinação de norte e leste forma uma terceira palavra chamada nordeste. Portanto, entre o norte e o leste, a direção intermediária é nordeste. Entre o leste e o sul, a direção é sudeste, pela aglutinação da palavra sul com a palavra este, sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste, porque eu junto o sul com o oeste e formo uma palavra sudoeste. O ponto intermediário, noroeste, está localizado entre o norte e o oeste, ou é a direção intermediária. Na prática escolar, normalmente, utilizamos os pontos cardeais e colaterais com maior frequência. Os pontos subcolaterais com menos frequência, mas saiba que todos esses pontos são utilizados na cartografia. Então,
Agora, para o 6º ano, até o 9º ano, provavelmente os seus professores de geografia vão usar os pontos cardeais e colaterais. Para você entender melhor e gravar, muito simples. Os pontos cardeais são representados com uma letrinha, os pontos colaterais com 2 letrinhas e os pontos subcolaterais com 3 letrinhas, usando sempre a aglutinação de palavras. Entendido? Olha só, hoje estudamos as noções básicas, leitura e interpretação de mapas. Os mapas são importantes para que seja representado as superfícies ou porções maiores e menores do planeta Terra de uma maneira em que se possa entender e compreender as diversas porções da superfície terrestre. O material utilizado nas escolas, elas apresentam fundamentalmente 2 tipos de representação mais importantes: o globo terrestre e as representações em mapas. Importante que nós sempre tenhamos em mente que todo mapa tem que seguir as suas convenções e as normas cartográficas. Todo mapa, então, é uma representação da superfície e quando usamos e utilizamos as convenções cartográficas, essa comunicação é universal, ou seja, é entendida por qualquer pessoa em qualquer parte do planeta. Os elementos fundamentais do mapa são o título, a localização no tempo e no espaço de tempo, a orientação determinada pelos pontos cardeais colaterais, a escala, que é a redução do espaço real para a representação, ou seja, o tamanho do mapa é reduzido para que exista a possibilidade da representação em uma superfície menor, na maioria das vezes em superfícies planas. A legenda, que serve para você interpretar e reconhecer os símbolos cartográficos apresentados no mapa e facilitar a sua leitura e compreender os fenômenos representados naquela carta cartográfica. E espero muito que você tenha gostado da aula. Não esqueça de fazer as atividades propostas no portal da Prefeitura. Qualquer outra dúvida, procure o seu professor. Gostei muito da aula, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.